pessoal, para quem não me conhece, eu sou Felipe Anchieta, sou doutorando no programa Engenharia da Nanotecnologia na COP UFRJ. E eu vou apresentar hoje para vocês mais ou menos como que a gente faz uma imagem como essa daqui no Illustrator. Então a gente vai ver, por exemplo, como é que faz uma ilustração de uma síntese, por exemplo. Como é que a gente faz o tratamento de uma imagem de microscopia, como é que a gente faz então a contagem do tamanho de partícula a partir dessa imagem para obter um histograma de distribuição de tamanho e também a probabilidade acumulada dessa distribuição de tamanho dessas nanopartículas. Então, para vocês, eu vou... Só deixa eu confirmar se estou com áudio aqui. Eu vou apresentar para vocês como que é a tela... Você vai gravar. Vou apresentar para vocês como que é a tela do Illustrator em si, que é a principal ferramenta onde a gente vai trabalhar de agora em diante. Então aqui nós temos a tela inicial do Illustrator. Aqui, como vocês podem ver, então quando vocês abrirem, então, fala Reinaldo. Boa tarde. E aí, beleza, pessoal? Desculpa pelo atraso. Que isso. Então Valeu, Felipe. valeu, Reinaldo. Então a gente tem aqui a página inicial do Illustrator, a gente tem aqui alguns atalhos para... Eu já abri um arquivo novo com um tamanho específico, então se for fazer uma página 4, ou se não uma página para web, uma página para iPhone, alguma coisa. Aqui vocês podem abrir um arquivo, aqui vocês podem criar um novo. Aqui eu já estou com um aberto, onde eu montei mais ou menos para a gente seguir, que é essa daqui. Então, as principais ferramentas do Illustrator nós temos, que são essa daqui, que é a Selection Tool, que é essa setinha, onde ela é muito boa, que a gente consegue fazer a movimentação de qualquer objeto em si. A gente já tem essa outra função aqui, essa outra ferramenta, que é a Direction Selection Tool. Para vocês entenderem ela, a gente tem aqui esse quadrado, certo? Onde a gente tem aqui nele, nas arestas, sempre de qualquer figura, ou se não de alguma forma que vocês fizerem, vocês vão ter essas alças para segurar e a de movimentação. Então, se a gente selecionar a Direct Selection Tool, clicar dentro dessa aresta, uma vez dentro da forma e uma dentro da aresta que você quer movimentar, você consegue movimentar ela de forma isolada. E assim você consegue ter diversas possibilidades de fazer essa movimentação. Além disso, com ela e a aresta selecionada, por exemplo, você pode escolher desse ponto ou ele ser quadrático ou ele ser arredondado. E aí você consegue, por exemplo, fazer o controle dele, de quanto que ele vai ser arredondado para um lado ou para o outro, e assim por diante. Então é uma ferramenta muito importante que a gente vai chegar a usar. Uma outra ferramenta que também é muito importante é a Pen Tool, onde você consegue fixar um ponto e aí você vai fazendo como se fosse uma caneta mesmo. Você vai ligando os pontos e assim você vai conseguindo desenhar com ela. Por exemplo, essa forma aqui que eu desenhei. O Illustrator em si, como vocês estão vendo, ele é um software de vetorização, ou seja, ele é mais específico para fazer ilustrações, ou se não, objetos que eles são vetorizados. Porque nós temos dois softwares na Adobe que eles trabalham com coisas semelhantes. Um é o Illustrator e o outro é o Photoshop. O Photoshop ele trabalha com os pixels, ou seja, os pequenos quadradinhos que compõem uma imagem. E aqui no Illustrator a gente já não tem esses pixels. Ele trabalha com funções matemáticas para conseguir determinar e fazer esse desenho, por exemplo, arredondado, sem ter
modificação nele, principalmente quando nós aumentamos o seu tamanho e sem perder nenhuma qualidade. Por exemplo, não importa o quanto de zoom que a gente dê, ele nunca vai perder uma qualidade, como por exemplo se a gente der o zoom numa foto que a gente tire por aí. Uma outra função que nós vamos utilizar bastante aqui, principalmente para fazer a medição do tamanho de partícula, é a função de linha. Então você clica com ela e arrasta e você consegue fazer uma linha reta em si. Ela não tem muito segredo, ela é bem tranquila de entender. Uma outra que a gente vai usar bastante também, principalmente para fazer as ilustrações, é a ferramenta de forma. Então, se você segurar dentro de qualquer uma dessas ferramentas que tem esse tracinho aqui, essa alça de arraste, de pop-up, você clica e segura nela, você consegue abrir mais uma caixinha com várias outras ferramentas dentro dela. Então aqui a gente tem os retângulos, tem o retângulo de cantos arredondados, tem a elipse, tem o polígono e tem as estrelas. Eu vou pegar aqui para ilustrar para vocês, vai ser a elipse. Então a elipse você segura e arrasta, e assim você consegue fazer diferentes formas de elipse, até círculos perfeitos, como esse daqui, que aí você segura o shift e arrasta, e aí você consegue, sem segurar isso, consegue também fazer, por exemplo, elipses dessa forma aqui. Uma outra função que nós vamos usar bastante é a função de efeitos 3D. Então, para a gente utilizar ela, eu vou selecionar aqui a função que a gente visualizou antes, que é a Direction Selection Tool. Onde a gente vai clicar dentro dela, vai selecionar essa função de Direction Selection Tool. Percebam que aqui nós temos 4 pontos de ancoragem nela, que são para formar essa esfera. Eu vou clicar em um deles, nesse daqui da esquerda, eu vou aqui clicar nesse de remover ponto, para a gente conseguir ficar com essa semi-esfera, esse semicírculo. Eu vou clicar com Alt, e aí clicando com Alt eu vou clicar nessa bolinha aqui, ó, dessa alça de manutenção dessa esfera, para a gente conseguir arrastar apenas um lado, sem arrastar o outro, e segurando o Shift, para a gente conseguir andar movimentando tanto no eixo 0, no 45 e 90 graus, para conseguir formar essa ponta aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou clicar fora, eu vou clicar de novo na forma, eu venho aqui em Effects, aqui em cima nós temos algumas guias, então a gente consegue ver, por exemplo, a guia de pasta, ou seja, a gente consegue abrir, salvar, exportar esses documentos. A gente tem a de edição, a gente tem a guia de objetos, que aí a gente já tem muitas outras funções que a gente não vai entrar hoje. A gente tem tipos, a de select, os de efeitos que vamos ver, e aqui temos uma bem importante que é de Windows, mas a gente já vai falar sobre ela. Então a gente vem aqui em Effects, a gente vem em 3D, e o que a gente vai utilizar hoje é tanto essa Revolve, que a gente vai revolver, que a gente vai fazer um sólido de revolução, que ele vai rotacionar dentro de um mesmo eixo, e a de extrusão. Então a gente vem aqui no sólido de revolução, e se vocês virem, aqui ó, por exemplo, a gente tinha um semicírculo e agora a gente tem uma esfera. Com isso, feita essa esfera, eu vou dar um OK, ela está feita. Eu venho aqui em SWOTs, que aí como seriam as palhetas. Então aqui o Illustrator já traz uma gama de cores pré-definidas, onde você pode escolher uma cor. Aqui eu vou alterar o preenchimento, eu vou tirar essa borda, que ela não me interessa, e o preenchimento a gente pode escolher qualquer cor que a gente queira. Por exemplo, esse verde água aqui, ou um laranja, vermelho, um verde, eu vou escolher esse verde água aqui nesse momento. E a gente consegue utilizar ele. Um outro ponto, que a gente consegue também, se a gente fez essa forma,
em 3D, a gente quer agora modificar ela, como por exemplo, a gente pode fazer, por exemplo, pegar ela aqui, a gente vem em Appearance, aqui como eu falei, são algumas abas de ferramentas especiais que a gente consegue utilizar para ter diversos controles dentro dessas formas e figuras que a gente está fazendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Appearance, como eu estava falando, e a gente vai entrar de novo dentro dessa imagem, dessa figura, dessa forma que a gente fez, para modificar ela. Como, por exemplo, se eu quisesse rotacionar ela ou mudar como que é o ângulo que ela esteja, a gente consegue modificar ele aqui. Como é uma esfera, vai ser igual de todos os ângulos. Mas, por exemplo, a gente consegue também fazer com que a gente consiga alinhar ela. A gente consegue ter agora uma diversa gama de cores que nós podemos usar. Como, por exemplo, a gente pode escolher agora qualquer cor dentro dessas daqui. Ou a gente pode usar também uma função de gradiente. Ele não vai seguir nessa forma 3D, então não vou colocar. Mas se a gente quiser, por exemplo, eu gostei dessa cor, só que eu quero ela um pouquinho mais escura. Eu dou 2 cliques nesse quadradinho e a gente consegue agora ter um controle muito maior dessa cor. Além de também a gente conseguir modificar ela completamente, como queira. E aqui são essas funções que a gente tem. Para a gente dar sequência, agora a gente vai mexer um pouquinho com uma imagem de microscopia. Por isso a gente vai lá agora para o Photoshop. Aqui. No Photoshop a gente tem essa é a cara inicial dele, a página inicial. Eu vou aqui em Create New, eu vou dar um Create. Ele vai abrir agora uma tela em branco pra gente. Eu já tenho uma imagem selecionada aqui que eu coloquei pra gente conseguir fazer o tratamento de imagem dela. Eu vou puxar aqui pro Photoshop. Puxei e arrastei. Aqui a gente tem agora a microscopia de nanopartículas de ouro. Uma microscopia que a gente fez recentemente. E que a gente vai ver como que a gente faz o tratamento dessa microscopia, tanto da imagem para deixar ela melhor, ela já está boa, está muito boa, só que a gente vai deixar ela com um pouco mais de resolução e aí a gente também vai mudar um pouco a tonalidade dela. Então aqui o Photoshop ele se baseia a partir de camadas. Então a gente tem essa função, essa aba aqui de camadas. A gente vem aqui, vai clicar nessa camada e vai dar Ctrl J 3 vezes. Aqui eu vou renomear essa primeira camada de High Pass 30. Essa outra camada aqui eu vou renomear ela de High Pass 10. E essa outra eu vou renomear de High Pass 3. Certo? Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E aí com isso eu venho aqui em filtro, selecionada essa camada de High Pass 30, eu venho em filtro, em Others, a gente vem aqui em High Pass, aqui ela vai alterar a nitidez dessa imagem. Pode falar, Marcelo. Oi, Felipe, eu levantei a mão porque eu fiquei um pouco perdido. Tá, pode falar. A gente estava no Illustrator criando imagens. Agora você foi para o Photoshop tratar imagens. Só que de onde que aparecem essas camadas? Não foi uma imagem só que você importou? Sim, foi uma camada só que eu importei, só que eu dupliquei. Bom, isso aí. Se eu estiver indo muito rápido e vocês se perderem, por favor, vocês falem, que a gente volta. Então aqui, ó, a gente tem a camada inicial onde eu coloquei a figura. Eu vou duplicar essa camada 3 vezes, apertando Ctrl J 3 vezes, para a gente conseguir editar cada uma dessas camadas, porque cada camada que a gente editar, a gente vai ter um ganho de nitidez diferente para ela, certo? Entendi. Valeu. Nada. Se estiver indo muito rápido, você fala que eu vou mais devagar.
Aí com isso, eu vou renomear elas de novo para a gente entender direitinho o que a gente está fazendo. Aqui os meninos que estão comigo aqui, que estão assistindo, se estiver indo muito rápido ou se estiver legal, vocês vão falando. Eu vou renomear aqui também para HiPass 10. Essa outra aqui eu vou renomear para HiPass 3. E por enquanto é isso. Tá? Por que a gente está migrando do Illustrator para o Photoshop? Porque o Illustrator ele não faz o tratamento de imagens em si, ele faz vetorização. Como eu tinha falado, o Illustrator ele trabalha com a vetorização, então não importa o quanto que a gente consiga, o quanto que a gente aumente o zoom desse objeto, vejam que ele nunca vai ficar cerquilhado em si, ele sempre vai ficar uma reta perfeita em si, porque ele trabalha com funções matemáticas para conseguir sempre aumentar ou diminuir a escala sem modificar o objeto. Mas se a gente olhar aqui no Photoshop, olha só, conforme a gente aumenta nessa imagem, a gente consegue ver esses quadradinhos, que eles são os pixels. E aí com isso a gente quer que esses pixels não fiquem aparentes. Então, por exemplo, se você tira uma foto com qualquer aparelho, e aí você aumenta muito ela, e aí você começa a ver que ela começa a ficar meio desfocada, meio borrada, que não fica muito boa, é porque ela está perdendo a resolução, e isso não é interessante. Então, para a gente conseguir ter um ganho ainda melhor de resolução, a gente vai fazer esse tratamento de imagem aqui que eu vou mostrar agora. Tá? O que a gente vai fazer nessas 3 camadas que a gente criou? A gente vai fazer um filtro de aumento de nitidez. Tá? Então, a primeira camada a gente vai fazer um aumento de nitidez maior, na segunda um aumento de nitidez menor e uma outra menor ainda, onde sobrepostas elas vão nos dar uma nitidez muito maior do que a gente já tem agora. Tá? Tudo isso daqui que a gente está fazendo, ele não altera a imagem de microscopia em si. E também ele não está modificando o dado, ele só está deixando com que ele fique de uma forma mais visível e melhor também para o leitor do seu artigo ou do que você esteja fazendo, ele consiga ver com uma melhor qualidade ela em si. Então a gente vem aqui, a gente seleciona, vai selecionar essa camada HiPass 30, vem em Filter, a gente vem em Others, em HiPass, e aqui a gente vai selecionar, vai digitar o 30, que é a quantidade de nitidez que a gente quer dessa modificação. Com isso, a gente fez essa primeira camada de modificação. Na segunda, a gente vai fazer a mesma coisa, HiPass, só que ao invés de escrever 30, vai escrever 20. Percebam aqui o quanto que a gente consegue mudar. Aqui algumas partículas elas ficam mais aparentes do que as outras. E se a gente colocar a de 10, ela fica um pouco menos. Então a gente vai sobrepondo nitidez para ficar melhor. Agora a gente vem a essa outra aqui de HiPass 3. Vem HiPass, só que a gente vai digitar apenas 3. Olha só, percebam aqui nesse quadradinho que a gente já tem um ganho de nitidez muito menor. Isso a gente está sobrepondo essas 3 camadas para não ficar algo muito estranho para o leitor, não ficar aquela imagem que você cria uma aversão a ela. A gente quer que fique algo normal, fique bom e tudo mais. Tá? E aí agora a gente vai fazer a gente vai mudar na mesclagem dessas camadas. Então a gente vai selecionar a HiPass 30, a gente vem aqui e vai colocar um Soft Light. A gente vai colocar com que ela tenha uma sobreposição das luzes um pouco mais suave em relação à primeira. Nessa segunda de HiPass 10, a gente vai colocar para ela mesclar, para ela sobrepor essa outra camada. Então a gente vai fazer um overlay.
E aqui nessa outra de High Pass 3, a gente vai fazer uma sobreposição, como a gente tem um pouco menos de nitidez, a gente vai fazer essa sobreposição um pouco mais forte. Então a gente vai colocar um highlight, tá? Isso daqui vocês fiquem tranquilos que eu deixei anotado aqui embaixo para vocês olharem depois, tá? Como que a gente faz isso tudo direitinho. Então a gente tem aqui a primeira camada, que é a High Pass 30 com Soft Light, e a gente vai mudar também a opacidade delas. A gente tem a segunda camada com High Pass 10 com Overlay, e a gente tem agora a High Pass 3 com Hard Light. E agora a gente vai mudar a opacidade delas, que é o quão transparente elas são. Porque, olha só, vejam a imagem que a gente tinha antes, ela estava numa boa qualidade. E quando a gente coloca todas as outras camadas, a gente já ganha a gente já tem um ganho de nitidez maior, só que ela está meio com ruído de fundo. Vocês conseguem ver que ela está meio chuviscada. E a gente pode tirar isso, por exemplo, utilizando a transparência dessas camadas. Então aqui a gente vai colocar uma transparência de 50. Nessa outra a gente também vai colocar uma transparência de 50. E nessa terceira a gente vai colocar uma transparência de 40%, já que ela tem uma sobreposição maior. Um outro ponto que a gente também vai fazer a gente vai colocar uma função de ruído, de retirada de ruído de cada uma dessas camadas para a gente remover esse chuviscado de fundo. Então a gente vem em Filter, a gente vem em Noise, a gente vem em Reduce Noise, a gente clica nele. Aqui vocês vão ter todas essas opções de modificação. Então a gente vai deixar todas elas em 0, com exceção dessa Strength, que aí a gente vai colocar ela no máximo e dar um OK. Aqui a gente já tem um pequeno ganho de redução de ruído e a gente vai fazer isso também para as outras duas. A gente vem aqui, já está tudo certo, dá OK. E agora para essa terceira também. Reduce Noise. A gente vem e dá um OK. Certo. Agora a gente já tem a nossa imagem de microscopia que ela está tratada. Olha só, vamos só ver como que a gente teve a imagem original. Ela tá boa, só que a gente consegue ver que ela não está muito bem nítida. Utilizando todos os filtros que nós fizemos, a gente tem um ganho de nitidez bem maior. A gente vem, salva. Aqui eu vou colocar para salvar em TIFF mesmo. Pode ser na área de trabalho. A gente dá um OK. E ótimo. Aqui um ponto importante que vocês podem perceber. Ali na hora eu pedi para ela salvar como TIFF. TIFF é um formato de imagem em si, onde ela não tem uma compactação, ela não tem nenhuma modificação nos pixels da imagem. Como por exemplo o JPEG é um formato de imagem com que ele tem um leve compressão desses pixels, então ele pode deixar ela meio distorcida, não deixar ela com tanta resolução quanto a gente queira. Por isso que eu exportei em TIFF, certo? Feito isso e tratado essa imagem, agora a gente não vai mais utilizar o Photoshop, a gente já utilizou ele para o que a gente precisava. Aqui é o que a gente fez e ajustando a nitidez. Com isso, eu vou lá na área de trabalho, pegar a minha imagem de microscopia, que é essa daqui, eu vou arrastar ela para o Illustrator. E a gente tem agora a nossa imagem de microscopia no Illustrator. Eu vou colocar ela aqui para o canto, que é onde a gente vai fazer todas as nossas partes da figura agora. A gente tem essa imagem de microscopia. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a contagem do tamanho de partículas. Ou seja, a gente vai ver qual que é o tamanho de cada uma dessas partículas que a gente tem dentro dessa imagem de microscopia, tá? Então, para isso,
A gente vai fazer isso no Excel. É um pouco manual essa parte. Eu sei que tem alguns softwares que fazem isso de uma forma um pouco mais automáticas, como por exemplo o ImageJ, e dentre outros. Só que você ainda tem que continuar selecionando partícula por partícula no ImageJ, por exemplo, e em outros softwares. Então, por facilidade e preferência, eu gosto mais de fazer pelo Excel. Pode dar um pouco mais de trabalho e ser um pouco mais manual, só que eu consigo ter o controle maior. Não só porque eu consigo ter um controle maior de como que eu vou fazer a contagem e também a mensuração dessas partículas, mas também da quantidade e tudo mais. E também do erro que eu quero atribuir a elas. Por quê? Por exemplo, aqui nós temos essas partículas que elas são esféricas, mas a gente poderia ter partículas que elas são ouriços, então elas vão ter espinhos na sua superfície, ou elas podem ser nanofios, então elas vão ter um comprimento e uma largura desse fio também. Então, com isso eu consigo ter um controle maior do que eu estou fazendo e o que eu quero que esse sistema ele faça. Então, com isso, se vocês lembram bem, a gente tem a função de linha. Eu vou primeiro fazer a medição da nossa barra de escala dessa imagem. A gente vai fazer uma medição agora por comparação, certo? Então aqui ó, a gente tem que essa barra de escala tem 18,97 milímetros. A gente vem aqui e coloca que ela tem 18,97 milímetros. A unidade nesse caso aqui pouco importa pra gente. E ela equivale a 100 nanômetros. Essa daqui é importante. E aí com isso a gente vem e começa a contar essas partículas. Então vejam, mesmo assim com o ganho de nitidez que a gente teve numa imagem de microscopia, quando a gente aproxima muito, a gente começa a ter a visualização dos pixels, ou se não de outras partes. Então você tem que entender qual que é a delimitação da sua imagem, qual que é a delimitação da sua partícula. Eu sei que essa partícula, eu consigo vê-la, que ela tem essa morfologia aqui, ó, como vocês podem ver. Aqui como eu estou colocando esse círculo em cima dela. Ela é mais ou menos desse jeito. Aqui, como vocês podem ver. Então, para isso, eu vou pegar a função de linha. Eu vou tirar essa janela daqui. E a gente vem e conta o tamanho delas. Começa em 2,73. E a gente vai fazer isso para pelo menos umas 200 partículas. 3,13. 2,43. Eu vou fazer só para mais duas, para não ficar monótono. 2,26. E aqui a gente tem de 2,83. Percebam que é muito importante a gente pegar uma amostragem grande, uma população grande dessas nanopartículas, ou do que você esteja trabalhando e você queira fazer a medida dela, porque você nunca vai ter apenas um tamanho, suas partículas, seu material nunca vai ser totalmente iguais em si. Elas sempre vão ter uma distribuição. Então, com isso, você precisa ter pelo menos umas 200 partículas. Tá? Aqui eu fiz a contagem de 3 para exemplificar para vocês como é que é. E aqui agora a gente vai fazer uma regra de 3 para a gente conseguir fazer a comparação da barra de escala com o tamanho que ela representa, o tamanho em comparação a essa barra de escala, quantos nanômetros a gente tem em cada partícula dessa, certo? Então a gente vem, coloca aqui ao lado igual, seleciona a célula com o tamanho de partícula que a gente mediu, faz isso vezes, e aí a gente vai selecionar agora o tamanho da partícula, já que é uma regra de 3, e a gente vai fixar esse ponto aqui, apertando
F4. E a gente vai dividir por esse outro ponto aqui, como é uma regra de 3, também fixado. Feito isso, a gente sabe que esse ponto de 2,73, ou seja, 2,73 milímetros dentro dessa imagem de microscopia, ela equivale a 14,39 nanômetros. E a gente faz isso, arrasta para baixo, e a gente tem todas essas partículas aqui, certo? Para não ficar monótono e ter que fazer isso para todas elas agora, eu já fiz isso antes, e eu já tenho elas medidas aqui. Então aqui, ó, se vocês virem, a gente tem 209 partículas que elas foram medidas. E aí com isso eu fiz o mesmo procedimento que a gente tinha feito. O quanto que equivale o que a gente mediu agora, vezes o tamanho, quanto equivale a barra de escala, em nanômetros, e a equivalência dela na unidade que você esteja usando dentro do Illustrator. No Illustrator você não tem apenas em milímetros, você pode ter em metros, ou em pixels, ou polegadas, ou qualquer outra unidade que você escolha. Com isso, eu fiz isso para cá, e a gente tem agora esse tamanho de partícula. Com isso eu seleciono todos esses tamanhos de partícula e colo eles aqui, Ctrl Alt V, para a gente colar especial e remover a fórmula que a gente tinha antes, e a gente fica apenas com o resultado em si. E a gente coloca ele também em forma crescente de dados. Eu vou colocar para ele ficar apenas na seleção atual. Eu vou aqui em classificar. E aí a gente também tem, que a gente tem 209 amostras. Com isso, a gente vai fazer a distribuição de probabilidade acumulada para essas partículas, para a gente obter um jeito mais elegante de mostrar a distribuição do tamanho de partícula. A gente vai tanto fazer isso por um histograma, quanto também por essa função de distribuição de probabilidade, que é uma forma mais elegante. Tá? Como que a gente faz isso? Eu vou apagar aqui para a gente fazer junto. A gente coloca igual 1 dividido pelo número de elementos que você fez a contagem, então são 209, certo? E aí agora a gente coloca para somar com o elemento de cima, mais, abre parênteses, 1 dividido por 209, o que a gente está fazendo aqui? A gente pegou um comprimento e dividiu ele 209 vezes. E a cada vez que a gente vai inserir uma célula abaixo, ele vai somar com o de cima, ou seja, no final a gente tem um valor entre 0 e 1. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem ao final 1, ou seja, a nossa probabilidade ela vai de 0 até 1, ou seja, a gente tem a ocorrência de 0 partículas com tamanho 0, e a gente tem a ocorrência de 100% desse acúmulo da distribuição de probabilidade. Feito isso, eu vou selecionar todas elas. Para selecionar todas elas rápido, eu vou clicar na primeira célula dessa matriz que eu tenho. Eu vou apertar Ctrl Shift, seta para o lado e para baixo. Eu vou dar um Ctrl C para a gente copiar isso, já que a gente já tem elas feitas. Desculpa. Eu vou abrir o Origin, que é um ótimo lugar para a gente conseguir tratar esses dados e conseguir fazer a plotagem deles em si. Só para a gente terminar aqui no Illustrator, deixa eu só copiar para não perder essa cópia. Eu venho aqui e colo no Origin isso daqui. Só para a gente terminar aqui no Excel, a gente também pode ter algumas medidas interessantes, como por exemplo, a gente pode fazer a média dessa população. Para a gente fazer a média dessa população de nanopartículas que a gente fez, a medição delas, e a gente tem o tamanho médio de partícula, a gente coloca igual, a gente vem aqui em média. Como a gente não sabe qual que é
distribuição de probabilidade para essas partículas nesse momento, a gente vai fazer uma distribuição 1 considerando que a gente tem uma distribuição normal delas. Então a gente vem aqui, seleciona todos os tamanhos que a gente tem. A gente tem o tamanho de 14,3 nanômetros, a média, e o desvio padrão. Como é que a gente faz para a gente saber quanto que a gente tem dessas nanopartículas a mais do que esses 14,3 nanômetros e a menos do que esses 14,3 nanômetros. Para a gente conseguir fazer isso, a gente faz igual é a raiz da variância. Aqui, para a gente conseguir fazer a raiz, a gente não precisa colocar 1 elevado a meio. A gente não precisa colocar elevado a meio. O Excel ele já tem a própria função com que ele faz isso, que é a função raiz. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, a gente vem aqui, escreve var. A gente vem nessa função aqui abaixo. Ela tem esse triangulinho porque é uma função mais antiga. E ela é uma função mais antiga e também é uma função um pouco mais assertiva do que essas funções mais novas, porque elas podem utilizar uma base de dados utilizando apenas uma amostra, ou se não utilizando uma população. E isso pode dar uma certa confusão na hora de quem está usando, e também ele é um valor minimamente diferente também, mas é um valor diferente. Então a gente vai na fórmula bruta dessa variância, em que a gente já viu na graduação, na escola, em tantos outros lugares também. Então a gente vem aqui, escreve raiz de var, dá um tab para a gente selecionar a função, e a gente vai selecionar todos esses tamanhos de partícula e vai fechar o parênteses 2 vezes, porque a gente tem 2 funções abertas. E a gente dá um Enter. Então a gente tem que o desvio padrão dessa população de nanopartículas que a gente mediu é de 2,2 nanômetros. Certo? Feito todas essas análises aqui dentro do Excel, a gente vai agora para o Origin. Aqui, como eu já tinha colado os dados para a gente não perder eles, a gente tem que no eixo X a gente tem o tamanho de partícula, que é o size, e a gente tem aqui que é a probabilidade, prob. Como que a gente faz então os gráficos de histograma e também distribuição de probabilidade acumulada? A gente vem aqui, seleciona essa coluna A, que é o eixo X. Para selecionar ela é só ter o cursor com essa setinha e clicar em cima dela. A gente vem em plot, a gente vem em estatística e a gente tem aqui o histograma. E a gente vem e seleciona ele. Vejam só como que a gente tem aqui o histograma de distribuição de tamanho dessas partículas. A gente tem aqui ao lado a quantidade de contagens que a gente teve para cada um desses tamanhos. E a gente tem aqui toda a nossa faixa de tamanho dessas nanopartículas que a gente contou. Certo, esse daqui a gente vai deixar de lado agora e a gente vai fazer agora o plot da distribuição de probabilidade. Então a gente seleciona agora essas 2 colunas. O tamanho de partícula sempre vai ser o eixo X, que é a nossa variável que ela não varia. E a probabilidade é o quanto que a gente quer saber. Então a gente pode vir aqui embaixo e seleciona o plot de line, ou a gente também pode vir aqui em cima em 2D e seleciona o plot line. E a gente tem essa linda distribuição de probabilidade, acumulada de probabilidade para essa partícula. Certo, agora a gente tem esses 2 gráficos. Como que a gente faz agora para levar eles para o Illustrator, para conseguir fazer aquela imagem que eu mostrei lá no começo que a gente ia fazer? A gente vem aqui com o botão direito, clica dentro da imagem, a gente vem copy graphic as picture, aqui, copia ele. Agora a gente vai lá para o Illustrator,
Ah, e a gente vai colar ele. Pode ser em qualquer lugar mesmo, que daqui a pouco a gente organiza todos esses gráficos. E aí a gente vai aqui voltar para o Origin. Também vamos clicar com o botão direito em cima desse gráfico. Como vocês podem ver aqui, meu cursor está em cima do gráfico, de histograma. Com o botão direito, Copy. Copy Graphic as Picture. A gente copia. E vai levar isso daqui lá para o Illustrator também. Certo. Agora a gente já tem tudo dentro do Illustrator. A gente não vai mais precisar sair dele para nada agora. Até agora está todo mundo entendendo? Tem alguma dúvida? Está tudo certinho? Muito rápido, devagar. Felipe, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se vale a pena perguntar agora ou depois, que é tipo, como você chegou a todas essas heurísticas? Se são heurísticas ou não, se foi valor padrão na literatura, por exemplo, quando você estava no Photoshop, aquele 30, 10, 3. É, certo, entendi. Esses números que eu coloquei, eles já foram utilizados em diversos vídeos no YouTube. Se você colocar, né? Porque eu aprendi o Photoshop e o Illustrator olhando no YouTube, na internet e tudo mais. E aí, quando eu tinha ido buscar para conseguir melhorar a nitidez dessas imagens de microscopia, ou se não de fotos até, aí eu fui atrás e eu vi que eles utilizavam muito essa combinação, e era uma combinação boa. Tem outras pessoas que utilizam outros números também, aí é questão de ir testando mesmo, vendo qual que fica melhor para o seu caso, qual que fica melhor para um outro caso, porque cada imagem ela vai requerer um tratamento diferente. Mas pelo que eu testei e eu vi, essa é uma combinação que ela sempre tem dado certo, principalmente para as imagens de microscopia. Então é uma coisa boa assim. Mas também, lógico, nada, principalmente no Photoshop, ela pode ser feita de uma única forma. Você pode fazer de diversas outras formas. Ele tem uma infinidade enorme de ferramentas, como a gente pode ver aqui, ó. Ela tem uma infinidade gigantesca de ferramentas e também de combinações que, como você pode fazer. Como, por exemplo, invertendo cada uma dessas camadas, colocando uma mais acima, outra mais abaixo, ou mesclando elas, invertendo. Aí é muito complexo falar exatamente que essa aqui é a melhor. Essa aqui foi uma combinação que eu achei na internet, fui testando outras, dando algumas modificadas, e eu achei que ela ficou boa. Entendi. Valeu. Né? Mais alguma outra dúvida? Responde direitinho. Não, sim, era só isso mesmo. Beleza. Valeu. Nada. Beleza. Bom, como a gente aqui estava medindo o tamanho da partícula, e interessante é você sempre utilizar uma cor diferente ou colocar uma cor nessas barrinhas com que você está medindo, para você não medir essas partículas, medir uma única partícula duas vezes, e assim você ter um resultado duplicado. Então aqui, ó, se você for ver, conforme você for medindo, você vai dando um check em cada uma dessas partículas. E aí você consegue ter mais ou menos noção de onde você passou e de onde você falta medir ainda. Então, a gente, para remover todo esse lixo que ficou aqui, esse resíduo que a gente utilizou para fazer a medição do tamanho, a gente vai, clica fora, clica e arrasta, passando por cima de todos os elementos que a gente vai querer excluir. Percebam que a gente selecionou todos os elementos dentro, aqui ó, como vocês podem ver, mas a gente também selecionou essa imagem de microscopia em si. Então, para a gente conseguir desselecionar ou selecionar alguma outra coisa em conjunto com as outras, a gente segura Shift e clica nela. Percebam que eu segurei Shift e cliquei na imagem de microscopia, eu desselecionei ela e a gente só ficou com essas outras imagens selecionadas. Se eu apenas clicasse, se eu colocar, segurar o Shift e clicar nela de novo, percebam, eu reselecionei ela e agora a gente tem todos os elementos selecionados. Então, mas eu quero só esses elementos aqui ao fundo, eu venho e clico Del.
para a gente excluir eles, certo? Feito isso, o que a gente pode fazer agora? Vejam, essa imagem de microscopia, ela tá bonita, ela tem as informações aqui embaixo, principalmente o cabeçalho, onde a gente tem as informações da barra de escala, tem informações da a distância de trabalho no microscópio, qual foi a magnificação, qual que é o tipo de microscópio, qual que é a marca e o modelo, quais são os elementos que constituem esse microscópio, as lentes e tudo mais. Isso é uma informação irrelevante para quem vai ler o seu artigo, por exemplo. Porque isso tudo já vai estar descrito na metodologia e nos equipamentos ali. Então ele já vai estar descrito numa outra seção. Ele não precisa estar aqui poluindo a sua imagem. A gente quer que a gente tenha uma melhor aparência, uma melhor estética para uma figura dentro de um artigo. Porque quando a gente lê o primeiro artigo, a gente quer encontrar a melhor imagem possível. Então aqui eu vou selecionar a ferramenta de forma e retângulo ou quadrado. Eu vou clicar aqui. Vejam que conforme eu ando com o meu cursor, eu consigo interagir com a imagem. Eu quero colocar ele então aqui na borda dessa imagem. Eu também, de novo, como na esfera, no círculo, eu consigo modificar ela e ter diversos parâmetros em si. Eu consigo ter um quadrado, eu consigo ter um retângulo, mas se eu segurar Shift e arrastar esse quadrado ou esse retângulo, eu vou sempre formar um quadrado onde ele é um quadrado perfeito. Ou se for um círculo, ele sempre será um círculo perfeito, não vai ser uma elipse qualquer. Então eu vou colocar e arrastar ele até aqui próximo da nossa legenda. A gente tem alguns atalhos de teclado que eles são muito úteis. Como eu fiz agora, apertei o V para sair da ferramenta de retângulo e ir para a ferramenta de seleção. Por quê? Agora eu vou andar com esse quadrado que eu fiz para selecionar uma única área dessa área de microscopia, dessa imagem de microscopia. Vejam só, eu coloquei ela aqui, certo? Coloquei ela em cima e eu vou recortar essa imagem de microscopia e ficar apenas com essa região que eu selecionei aqui, certo? Mas antes de recortar, que é uma informação muito importante que está descrita aqui, é a barra de escala. Então, para isso eu vou vir com a função de linha, eu vou vir aqui no começo da barra de escala e eu vou percorrer ela toda até a gente ter todo o tamanho da barra de escala. Porque a gente pode recortar essa figura e aí com isso a gente vai perder essa parte onde tem todas essas informações. Só que a gente não pode perder nunca qual que é a barra de escala. Porque se a gente retirar a barra de escala, como a gente vai fazer aqui, eu venho, selecionei tudo e eu vou dar Ctrl 7 para cortar. Vejam, agora a gente tem apenas a área que a gente selecionou, mas a gente não sabe mais quanto que vale, por exemplo, o tamanho dessa partícula. E essa é uma informação extremamente importante, porque se você não fala para o seu leitor quanto que tem, pode ser 1 nanômetro, pode ser 100 nanômetros, que equivale a essa única partícula aqui, ou dependente, pode ser qualquer outro tamanho. E isso é extremamente importante. Então, a gente tem que sempre guardar quanto que vale o tamanho da barra de escala. Se a gente quiser diminuir ou aumentar essa imagem de microscopia, a gente também tem que aumentar ou diminuir a barra de escala. Então, por exemplo, aqui eu quero diminuir um pouco essa imagem de microscopia porque eu achei, sei lá, que ela ficou muito grande. Quero diminuir ela um pouquinho. Eu seleciono a barra de escala, eu colo com o Shift selecionado, eu venho e clico na imagem de microscopia, com o Shift selecionado também para conseguir reduzir todos os lados proporcionais,
A gente reduziu um pouquinho, achei que estava meio grande, por exemplo, e aí eu venho e tenho a redução tanto da escala de microscopia e da imagem em microscopia, certo? Com isso, o que eu posso fazer agora? Vamos começar a montar a nossa figura do possível artigo. A gente vem, tenho essa barra de escala, só que eu acho que ela está muito grande. Ela está muito grande em proporção a essa imagem de microscopia. Só que eu não posso simplesmente vir e reduzir ela a meu bel prazer. Eu tenho que reduzir ela de uma forma proporcional. Então eu posso vir aqui, clicar nessa barra de escala que a gente tem, em Transform. Aqui a gente não vai mexer aqui no X e no Y, porque esse X e Y ele está nos falando aonde que esse elemento, aqui essa barrinha, ela está dentro de todo esse arquivo aqui, certo? Então isso a gente não vai mudar. O que a gente vai mudar é aqui no W e no H. Se a gente tivesse essa barra de escala, por exemplo, meio angulada, a gente percebe que a gente já teria um H também. Mas a gente não tem, ela está no eixo 0, só na forma horizontal. Então aqui ele vai ser 0. O que a gente vai querer mudar é o tamanho dela. Então a gente tem que essa barra de escala ela equivale a 100 nanômetros, só que ela está muito grande. Eu posso vir aqui e fazer uma conta. Eu venho, coloco uma barra de divisão e divido por 2. Com isso a gente vai ter sim que essa barra de escala ela está equivalendo a 50 nanômetros. Todo mundo concorda com isso? Eu acredito que sim. Então com isso eu venho aqui, eu vou dar selecionei a barra de escala, eu vou dar um Ctrl C, eu venho em Stroke, que é a linha, eu vou aumentar a espessura dessa linha. Vejam, aqui eu posso diminuir essa espessura, percebam aqui a barra de escala, como que ela está diminuindo a espessura dela, ou eu posso aumentar bastante essa espessura. Eu vou deixar essa espessura, eu acredito que 3 nessa imagem deve ser bom. Deixa eu dar uma olhada, aparentemente ela está muito grossa ainda, vou diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho, qualquer coisa a gente faz um ajuste fino. Vocês lembram que eu tinha dado um Ctrl C, certo? Com isso eu venho aqui, eu vou aqui no SWOTS, a aba onde a gente tem uma paleta de cores, eu venho aqui no preto e eu vou pintar ela de preto. Melhor, eu vou pintar ela de branco para dar um contraste melhor com o fundo. Eu venho aqui, eu vou dar um Ctrl F. O que é o Ctrl F? A gente tem o Ctrl V, que ele vai colar normal, e aí a gente também tem o Ctrl F, que ele vai colar em cima do lugar onde a gente fez a cópia desse objeto. Então percebam, aqui embaixo está o objeto original, e em cima está o objeto que eu colei. Com isso, eu vou pegar essa barra de escala aqui embaixo. Vejam como que ela está uma sobreposta à outra, a gente não tem nenhuma margem aqui ao lado. Para ficar melhor a visualização, eu vou tirar essa barra de escala de cima, eu vou clicar na barra de escala branca e eu vou vir aqui de novo em Transform. Eu venho aqui, eu vou multiplicar agora por 1.1. Eu vou adicionar 10% no tamanho dessa barra de escala. Só que a gente não vai estar mudando o quanto que equivale a barra de escala, porque essa barra de escala de baixo, ela vai ser apenas para dar um contraste da barra de escala oficial, que é a de cima. Então eu venho aqui, multiplico por 1.1, dou um Enter, aumentei 10% de um lado e do outro, eu seleciono essas duas barras, eu venho aqui agora nessa função de alinhamento, vou alinhar o centro na vertical e na horizontal. Vejam que agora a gente tem essa parte aqui ao lado, essa margenzinha.
Vendo agora, eu acho que ela ficou muito fina essa parte de baixo. Então eu vou clicar na barra de escala de baixo e eu vou aumentar mais um ponto na espessura dela. Para mim agora eu acho que tá bom. Eu não vou utilizar esse verde, eu vou querer que ele seja preto. Então eu vou clicar em cima, eu vou no SWOTS e vou selecionar o preto. Eu vou selecionar as duas barras de escala ao mesmo tempo e eu vou colocar um Ctrl G para a gente agrupar isso. Pode falar, Rinaldo. Tá, ele vai ter que sair. Beleza. Beleza, a gente já está praticamente terminando aqui, a gente já está mais da metade. A gente tem a nossa barra de escala, a gente vai colocar aqui, olha só como ela dá um contraste bom com o fundo. A gente então vem aqui, vai utilizar a ferramenta de texto, é esse Tzinho aqui, vai clicar em qualquer lugar fora, e a gente vai escrever quanto que equivale essa barra de escala, equivale a 50 nanômetros. Aqui a gente vai então escrever, dar um Enter, eu vou dar um Ctrl C, eu vou fazer a mesma coisa com que eu fiz na barra de escala, só que eu vou mudar a cor daqui da nossa linha de contorno, eu vou colocar com que ela seja branca. Percebam que aqui a gente já tem uma espessura aqui. Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl F para a gente colar em cima. E vejam, aparentemente ficou bom, mas eu quero com que ele tenha um pouco mais de espessura para dar um contraste melhor. Eu venho, vou clicar no branco, vou vir aqui e aumentar um ponto do stroke da nossa espessura dessa linha. Vou selecionar os dois textos. Eu vou vir aqui de novo na função de alinhamento. Eu vou alinhar a vertical e a horizontal. E eu vou dar um Ctrl G para a gente agrupar isso. Percebam, agora eu posso movimentar e elas não vão ficar separando. Eu vou então colocar ela aqui dentro da nossa imagem de microscopia. Vou analisar, ver se o tamanho desse texto está bom e o tamanho dessa barra de escala, se eles estão bons. Estão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar, vou ajustar o alinhamento de todo esse sistema. Eu vou selecionar a nossa imagem de microscopia e o nosso 50 nanômetros. Eu vou pedir para ele alinhar na horizontal direita, ou seja, ele vai alinhar aqui. Ele vai utilizar sempre em relação o objeto mais distante a ele ser alinhado. Então, quando eu pedir para ele alinhar, ele vai puxar os 50 nanômetros para essa borda. E eu vou pedir para ele puxar os 50 nanômetros para a borda de baixo. Feito isso, agora eu vou selecionar a barra de escala, vou selecionar o texto. E agora eu não quero que ele alinhe, eu vou pedir para ele alinhar ao centro. Tá? Se eu pedir para ele alinhar ao centro, simplesmente ele vai alinhar as duas, ele vai fazer a média da distância entre os dois. Vejam só, ele fez a distância, só que eu perdi o alinhamento que eu fiz do texto com a imagem de microscopia. Isso eu não quero, então eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar. Eu vou clicar mais uma vez nos 50 nanômetros. Vejam com que ele ficou um pouco mais evidente, porque agora eu estou fixando ele. Eu vou pedir agora para alinhar ao centro, agora sim. Está alinhado ao centro, eu vou arrastar, segurando o Shift, para a gente arrastar sem conseguir movimentar ele. Vejam, se eu arrasto sem o Shift, eu consigo movimentar livremente, mas se eu arrasto segurando o Shift, eu só estou movimentando ele numa única direção. Eu vou arrastar até aqui, próximo aos 50 nanômetros, para eu conseguir deixar uma distância padronizada, porque se eu tivesse outras imagens para fazer a mesma coisa, eu sempre teria essa mesma distância para todo mundo. E aí agora aqui eu seleciono com 50 nanômetros para a gente conseguir andar todo mundo junto. Eu vou dar, segurando o Shift, com a seta para a esquerda e para cima, para a gente também ter esse mesmo tamanho que a gente tem aqui para cada um desses lados como margem dessa imagem de microscopia. Aqui, por enquanto, está tudo bem. Eu vou pegar esses 50 nanômetros, clicando nele e arrastando com Alt para a gente duplicar isso. Eu dupliquei esses 50 nanômetros porque já está o texto pronto.
percebam, aqui a gente tem esses 50 nanômetros que ele está agrupado, o texto em preto e o texto em branco. Eu vou dar 2 cliques para entrar dentro desse agrupamento. Eu dou 2 cliques, agora eu não consigo mais movimentar nenhum elemento. Saída. Agora eu entrei de novo. Eu não consigo utilizar mais nenhum outro elemento fora, além desses 50 nanômetros. E agora sim eu consigo movimentar eles livremente. Por que eu coloquei isso daqui? Porque eu vou colocar agora um A aqui e um A aqui. Eu vou selecionar os dois, alinhar o centro e vou clicar fora. Porque agora a gente vai colocar qual que é essa imagem. Então com isso eu vou selecionar a imagem e o A, alinhar à esquerda e a linha superior. Eu vou andar de novo com o Shift segurado, uma seta para a direita e uma seta para baixo. Percebam que aqui a gente tem o mesmo alinhamento, o mesmo espaçamento que a gente tem de margem aqui nos 50 nanômetros, entre 50 e a barra de escala, e a 50 aqui. Por quê? Para melhorar a estética de uma imagem, de uma figura, no artigo, por exemplo, qualquer outro lugar que seja, é muito importante com que ele esteja sempre muito bem alinhado. E a gente tem esse alinhamento aqui. Aproveitando que a gente já está fazendo todas essas modificações com o texto, eu vou clicar e arrastar com Alt também para cima, para a gente duplicar isso. Eu vou dar 2 cliques dentro, para a gente entrar dentro desse agrupamento. E eu vou pegar uma informação aqui no Excel, que é 14.3 e 2.2. Então a gente vem aqui, vai escrever 14.3, eu vou dar um espacinho, eu vou colocar só o mais como referência, e 2.2 nanômetros. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para o escrito em branco, 14.3, eu vou dar espaço, colocar um mais só provisoriamente, 2.2 nanômetros. Por que eu deixei esse mais aqui? Só para eu poder vir aqui e buscar um sinal de mais ou menos, como esse daqui, por exemplo. Eu vou copiar ele, vou voltar lá para o Illustrator e eu vou colar ele no lugar desse mais para a gente ter o nosso desvio padrão. Eu vou selecionar esses dois textos, vou pedir para ele alinhar ao centro e ao centro. Eu vou sair e aqui de novo eu vou pedir para ele alinhar superior e alinhar à direita. Vou segurar o Shift e andar com uma seta para baixo e para a esquerda para a gente conseguir ter o mesmo espaçamento que a gente teve aqui com A e com a nossa barra de escala. E a gente tem agora tudo isso aqui escrito. Vejam que a gente já tem uma imagem bem diferente do que se a gente apenas pegasse a imagem bruta de microscopia e colocasse no artigo. Agora a gente já tem uma imagem onde ela está tratada com uma melhor nitidez, uma barra de escala, a gente já tem o tamanho dessas nanopartículas e a gente também já tem aqui o numerador dessa imagem. Agora vamos trabalhar na nossa distribuição. Aqui eu vou selecionar os dois gráficos ao mesmo tempo. Eu vou vir com o botão direito, posso clicar em qualquer lugar que eles estão selecionados. Eu vou vir aqui em Ungroup, porque eu vou desagrupar esses elementos. E eu também vou remover uma máscara de corte, que ele vem junto com o do Origin. Então vejam, aqui a gente tem uma máscara de corte, e aqui a gente tem os nossos elementos desse gráfico, onde eles estão livres para a gente conseguir mexer do jeito que a gente bem quiser. Com isso, eu vou remover só alguns elementos que são desnecessários nesse momento. Eu vou excluir isso daqui, eu vou excluir também esse tamanho, eu vou excluir esse count, e eu vou excluir esse probability aqui. Certo? Eu vou fazer uma outra modificação, que é eu vou movimentar esse texto para esse lado, eu vou arrastar todos esses elementos para o outro lado, certo? Sempre movimentando, utilizando o Shift para você não ter nenhuma distorção no seu dado. A gente quer que esse dado ele só esteja
com uma aparência melhor, mas que ele se mantenha o mesmo dado. A gente só está melhorando a estética com que a gente vai apresentar ele. Eu vou selecionar todos esses elementos, eu vou dar um Ctrl G para conseguir agrupar todos eles. Eu vou fazer o mesmo desse lado. Tem outro elemento aqui que ele está perdido. Eu vou tirar ele para não nos atrapalhar. Vou dar um Ctrl G nisso daqui também. Eu quero que, para ficar mais fácil da gente visualizar, com que esse gráfico ele esteja acima desse. Se vocês perceberam bem, a gente tem um gráfico que ele está indo atrás do outro. Por quê? O Illustrator ele também trabalha como camadas, como no Photoshop. Como a gente pode ver aqui, ó, se a gente abrir essa primeira camada, a gente consegue ver todos os elementos que a gente tem dentro dessa camada. E para isso, agora esse gráfico ficar em cima desse gráfico amarelo, eu vou vir clicar no gráfico que eu quero que ele fique em cima, que é a distribuição de probabilidade. Com o botão direito, eu venho aqui em rearranjar, organizar, e eu vou colocar para ele trazer à frente, bring to front. Com isso, eu vou só colocar para trás. A gente tem que, com o nosso gráfico de distribuição de probabilidade, ele está na frente do gráfico do histograma. Eu vou colocar um gráfico em cima do outro, como eu mostrei aqui para vocês, ó, para ele ficar mais visível, tá? E para isso, para a gente conseguir apresentar os dois gráficos num único elemento de uma imagem, eu vou ter dois eixos X, dois eixos Y, desculpa. Mas o eixo X ele tem que ser igual para os dois. Então, por isso, eu vou ajustar a nossa escala, tá? Então, com isso, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou colocar o ponto do 20 nanômetros em cima do ponto de 20 nanômetros. E eu vou arrastar esse gráfico até a gente ter, por exemplo, o 10 em cima do 10. Aqui percebam que ele deu uma distorcida, eu vou fazer um pouco mais aqui para esse outro lado, para a gente conseguir ter um ajuste, e a gente vai fazer isso até a gente ter um ajuste perfeito, tá? Percebam, a gente ajustou o gráfico, a gente puxou ele, mas a gente não chegou a modificar nenhum dos dados, porque a gente ainda tem a mesma proporção da nossa curva com o eixo. Então, a gente não está mudando nenhum dado aqui, a gente está apenas ajustando a escala. A gente poderia fazer isso também no Origin, pedir para ele plotar os dois gráficos em cima um do outro, só que ia dar mais trabalho. Então, para isso, a gente ajustou aqui, eu vou ajustar agora o eixo Y, aparentemente ele está bem ajustado. Agora, com isso, eu vou pegar também, eu vou voltar aqui na nossa imagem de microscopia, eu vou pegar uma forma quadrada e eu vou contornar ela, para a gente conseguir obter um quadrado de mesmo tamanho da imagem de microscopia, porque a gente vai colocar ele aqui ao lado, tá? Mas eu vou trabalhar com ele primeiro separado. Eu vou apertar um Shift X para inverter o preenchimento com a nossa linha de contorno, para a gente conseguir ver o que tem dentro dele. E aí eu vou colocar ele aqui dentro. Certo, ele está mais ou menos dentro do que eu preciso. Eu acredito que eu só vou precisar diminuir um pouco mais esses dois gráficos, para a gente conseguir ter uma margem para trabalhar neles, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, iniciar colocando o nome dos nossos eixos, certo? Eu vou pegar emprestado aqui esse elemento de 50 nanômetros, eu puxei ele segurando o Alt para duplicar ele. Eu vou apertar um Ctrl Shift G para a gente remover o agrupamento que estava dentro dele, porque agora eu quero só esse 50 aqui. Uma coisa importante, olha só, que eu esqueci de modificar.
qual que era a fonte que a gente estava utilizando. Eu vou clicar então nesse A, nesse texto e nesses 50 nanômetros e eu vou modificar essa fonte que ela já vem padronizada no Marion Pro. No Illustrator eu vou colocar para Arial, que eu acho que ele fica um pouco melhor, tá? Aqui a gente teve uma leve distorção porque muda o tamanho dessas fontes. Eu vou selecionar aqui a nossa imagem de microscopia e o texto, vou pedir para ele ajustar de novo. Eu vou fazer esse ajuste manual rapidinho, para cima, para lado. Agora eu vou com setinha para baixo e para o lado, igualmente aqui, para a gente sempre manter a mesma margem de distanciamento para todos os elementos, certo? Só ajustar agora aqui a barra de escala, está tudo ajustado, agora sim está tudo certo. Eu vou puxar novamente esse elemento que ele já está com a fonte, que é mais bonita, que ele fica melhor, tá? Para essa imagem. Vocês podem usar qualquer outra que vocês queiram. Eu vou escrever aqui size e nanômetros, beleza. Aqui agora eu vou colocar, eu arrastei com Alt para duplicar, eu vou escrever nele count, não precisa, aqui, show. E aqui agora eu vou duplicar de novo e escrever prod, para a gente facilitar, mas aí vocês escrevam um certo probability. Ok, com isso eu consigo, vejam só, aqui eu tenho o nosso texto. Dentro do texto, quando qualquer outro elemento dentro do Illustrator, a gente consegue modificar ele, certo? Se você aproximar o seu cursor do mouse perto de alguma dessas arestas aqui, ele vai te dar esse cursor de dupla flecha em si, de dupla seta. Eu vou segurar o Shift e clicar aqui para conseguir movimentar. O Shift, se vocês já perceberam, como eu tenho falado, ele vai movimentar para você em alguns eixos específicos, 0, 90, 45. Sem o Shift você pode movimentar livremente, qualquer ângulo que você queira. Mas eu quero movimentar ele para ficar retinho em 90 graus. Com isso, eu vou precisar diminuir mais um pouco esses dois gráficos. Eu vou então segurar o Shift e o Alt para reduzir ele igualmente em todos os lados e também em relação ao centro, para a gente conseguir colocar dentro desse elemento o nome dos nossos eixos, para a gente conseguir ter uma visualização de como que está ficando e vai ficar ajustado. Até aqui está tudo bem. Eu vou segurar, eu vou desselecionar. O que eu vou fazer? A gente colocou, só que ficou com um espaçamento aqui em cima muito grande, e isso não é bom, porque a gente vai ficar com espaço em branco dentro da imagem, e isso não é bom. Então, para isso, a gente vai pegar e vai arrastar. Percebam, quando a gente faz isso, a gente também está levando junto conosco todos os nossos eixos. Então a gente não está distorcendo o dado. Novamente, a gente não está distorcendo o dado. A gente só está ajustando a barra de escala dele. Eu vou ajustar mais ou menos até aqui. Parece que fica bom. Todos esses escritos que estão ficando distorcidos, a gente vai alterar eles, tá? Então não precisa ficarem preocupados nesse exato momento. Com isso está tudo certo. Eu vou pegar esse quadrado aqui, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V normal. Eu vou reduzir ele um pouco, segurando também o Shift e o Alt para reduzir ele em centro e em todas as proporções igualmente. Agora aqui eu vou reduzir um pouco aleatoriamente, só para a gente diminuir o tamanho dele. Ele mais ou menos está num tamanho bom, porque a gente vai fazer um quadrado em volta desses dois gráficos que a gente está plotando. Com isso, aqui eu vou pegar esse mesmo texto que a gente usou de count, por exemplo, eu vou copiar ele, duplicar, vou voltar ele ao eixo normal
E eu vou começar a escrever os números de cada eixo. Então aqui a gente tem o 0. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou segurar com Alt e colocar aqui em cima para eu conseguir ter o número 5. Eu vou pular o 5 para não ficar muito poluído. Eu vou também diminuir um pouco do tamanho desse texto. A gente pode diminuir ele aqui. Eu acredito que mais ou menos um tamanho 9 ele fique bom. Eu vou colocar agora um outro aqui em 20 e um outro em 30. E eu vou colocar por enquanto em 40. Qualquer coisa eu vou remover esse 40 para não ficar muito poluído. Eu vou mudar agora aqui para cada um desses eixos. Feito isso, agora que eu já sei onde que está cada um desses elementos, eu vou clicar dentro dos gráficos 2 vezes para a gente entrar dentro do grupo que a gente tinha feito. Percebam, eu estou dentro do grupo, eu não consigo mexer mais nenhum outro elemento dentro desse grupo. E agora eu vou excluir o quanto equivale a esse eixo aqui, certo? E por que isso? Porque agora eu vou colocar o nosso texto nesses elementos aqui. Daqui a pouco a gente faz um ajuste melhor deles, tá? Igualmente eu vou fazer agora para o tamanho. Então a gente tem o 10. Opa, copiou coisa. Deixa eu voltar aqui. Tira desse. Eu vou colocar o nosso 10 para baixo para não ficar movimentando todos os outros. Eu vou colocar aqui pro lado e pro lado, sempre arrastando com Alt para a gente conseguir duplicar de uma forma mais fácil. E com o Shift para a gente arrastar sempre alinhado, tá? Vou fazer isso pela última vez aqui. Vou escrever 2, 18, 16, 14 e 12, certo? Eu vou então de novo entrar aqui dentro desse grupo do histograma. Eu vou remover a parte escrita dele e tá tudo ótimo por enquanto. Agora eu vou trabalhar na parte da distribuição de probabilidade acumulada. Eu vou pegar um desse texto daqui desse lado que eu já tinha feito, eu vou arrastar aqui para o lado e eu vou colocar 0,8, desculpa, aqui. Agora eu vou arrastar para cima para poder escrever 1.0 e eu vou fazer isso igualmente para os outros. Perceba uma coisa legal que eu fiz aqui. Eu selecionei um item, eu selecionei o outro item e agora eu posso arrastar os dois juntamente. Olha só, agora a gente está arrastando esses dois de uma forma junta. Eu vou fazer isso aqui mais uma outra vez aqui. Só que antes de fazer isso, vejam só, o nosso zero ele está muito alto. Eu quero deixar o nosso zero igual ao zero do outro eixo. Eu vou clicar aqui 2 vezes no gráfico de distribuição de probabilidade. Eu vou selecionar o nosso gráfico, a nossa distribuição de probabilidade e o tamanho e a probabilidade em si. Só que antes eu vou remover o eixo X que a gente já ajustou embaixo. Para não ficar poluindo, eu vou excluir ele, vou selecionar tudo de novo. E vou arrastar aqui para baixo para a gente conseguir fazer o eixo 0 junto com o eixo 0 do eixo Y1. Vou selecionar todo mundo aqui de novo, só que sem selecionar o gráfico, para a gente conseguir aproximar próximo ao eixo, para a gente conseguir ver se ele está bem alinhado. Vejam, está bem alinhado. Eu vou dar um pouquinho aqui para a gente conseguir ter uma melhor noção e já fazer os ajustes. Eu vou excluir agora essa parte escrita, eu vou excluir esses marcadores menores para não ficar poluindo o gráfico. Eu vou fazer isso desse lado também. Aqui ele já está ajustado. O nosso gráfico de distribuição de probabilidade também já está ajustado. 2 cliques fora para a gente conseguir modificar esse outro
gráfica aqui do histograma, que eu vou agora remover esses pontos menores, o que a gente não está utilizando para ele não ficar poluindo. Muita informação dentro da imagem, ela acaba poluindo e deixando feios a sua imagem, sua figura, o que você está querendo mostrar dentro do seu trabalho. Vejam só, agora ele já ficou bem mais limpo. Eu vou fazer um ajuste aqui. Eu vou tirar agora esse grupo, vou dar um Ctrl Shift G para eu conseguir agora movimentar e alinhar esse ponto com o 1. Então eu selecionei os dois, vou aproximar aqui. Percebam, vocês estão vendo eu dar zoom para fora e zoom para dentro. Como que eu estou fazendo isso? Eu não falei até agora, mas agora que eu percebi. Eu vou falar para vocês agora qual que são algumas noções básicas dos atalhos. O Alt e o Scroll, a gente dá zoom, aqui como vocês podem ver, segurando Ctrl e o Scroll do mouse, a gente consegue andar de lado, e o Scroll do mouse e o Shift, a gente consegue andar rápido. Feito isso, eu vou dar mais um clique aqui, vou pedir para ele ajustar ao centro, viu? A gente ajustou aqui, sem modificar a nossa barra de escala, de novo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Feito isso, eu vou aproveitar e mudar isso daqui para 0 e para 6. Vou pegar o escrito que está aqui, eu vou ajustar ao centro. Vou colocar aqui um 4, aqui igualmente desse lado, pedir para ajustar ao centro. Aqui é um 0 e um 2, e agora a gente chega ao final com o ajuste do 0. 0.0. Beleza, agora a gente vem aqui, vai ajustar vai fazer o alinhamento de tudo isso. Selecionei todo mundo, vou ajustar ao centro, eu vou deixar um pouquinho mais perto, eu vou fazer o ajuste desse grupo aqui também, ao centro, e andar um pouquinho com ele. Aparentemente está tudo ok. Agora eu vou movimentar com esse pessoal aqui de baixo. Eu vou subir um pouco ele, aqui mais ou menos está bom. Eu vou fazer um ajuste só aqui, ó, que está com um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Beleza, eu vou agora tirar o grupo, eu dou um Ctrl Shift G, vou remover também esses pontinhos menores que estão aqui. Para andar ao lado e andar rápido, eu vou com Ctrl Shift, Scroll do mouse, vou selecionar todos esses pontos menores que não me interessam. E agora eu vou fazer os ajustes ao centro de cada um deles, tá? Como aqui vocês podem ver. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Eu sei que é muita informação, mas para uma boa imagem a gente tem que ver todos esses detalhes, certo? Feito isso, a gente já está praticamente com esse gráfico pronto. Eu vou selecionar a distribuição de probabilidade, eu vou aqui, eu vou pedir agora, eu vou mudar a cor dele. Como são nanopartículas de ouro, eu acho que um vermelho e um roxo eles combinam bem, porque as nanopartículas de ouro elas vão do vermelho até o roxo. Eu vou selecionar agora o histograma. Estou com o histograma selecionado. Aqui a borda de contorno eu vou colocar um preto. Eu vou diminuir um pouquinho. Agora o amarelo eu vou trocar para vermelho. Vejam só. Ele ficou bom, só que não ficou tão bom. Vamos usar a função de gradiente. Eu vou clicar aqui em gradiente, vou clicar nesse gradiente aqui, vejam só, todas essas barrinhas foram para gradiente. Eu vou clicar duas vezes, vou colocar no vermelho, eu vou clicar agora aqui nesse preto, eu vou 2 cliques nele, eu vou para o roxo. Ficou melhor com esse outro roxo aqui.
Com isso eu posso também deslocar qual que é o centro, vejam só, qual que é o centro desse gradiente. Então eu posso deixar para o roxo ficar mais para a esquerda ou mais para a direita. Eu acho que mais ou menos aqui ele ficou bom. Até aqui tá muito bom, tá bonito. Se fosse exatamente uma imagem para um artigo e tudo mais, eu ia aumentar um pouco mais essa área interna aqui do gráfico. E aumentar um pouco mais essa, para a gente conseguir tirar esse espaçamento que acabou ficando. Para a gente não se alongar muito, eu vou dar um Ctrl G nisso tudo aqui. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar com o Shift, segurando o Shift dentro da imagem de microscopia para ele alinhar acima. Beleza, agora eles estão alinhados. Eu vou aproximar um pouco mais. Daqui a pouco vou remover isso daqui. E alguém está pedindo para entrar. Por enquanto a gente já tem o nosso gráfico e a nossa imagem de microscopia tratada. E o nosso gráfico de distribuição de tamanho de partícula também já tratado e montado aqui ao lado. Feito isso, vejam só, a gente já está na metade do caminho para a gente conseguir obter essa imagem aqui, nesse canto, certo? O que a gente precisa agora fazer? A gente precisa agora desenhar como que vai ser o esquema reacional dessa síntese. Só para a gente conseguir ter aqui também, a gente vem, dá 2 cliques, arrasta com o Shift, eu vou escrever B e B, vou selecionar os dois, pedir para ele centralizar e olha só, eu fiz cara. Eu vou selecionar o B para ele fixar no B e vou pedir para ele centralizar tudo em relação ao B branco, para a gente não perder um alinhamento que a gente já tinha feito antes, tá? Com isso, vou pedir para ele alinhar a borda esquerda, para a gente também ter o mesmo espaçamento com que a gente teve antes, Shift seta para a direita, a gente tem agora o mesmo tamanho. Aqui eles estão muito distantes, a gente já está chegando no final dessa imagem, então a gente já tem que começar a se preocupar como que vai ser a estética dela e a organização. Aqui eu acredito que já está bom. Vou clicar 2 vezes aqui dentro desse grupo. Vejam, eu vou clicar agora no quadrado que a gente estava usando como borda. Eu vou dar um Ctrl X para recortar isso. Retiramos ele. Eu vou dar um Ctrl V para a gente ainda assim manter uma padronização. Eu vou colocar ele aqui, eu vou arrastar até o outro lado. Vejam só. Arrastei até alinhar com esse outro canto aqui. Como a gente não tem mais ele, eu vou só arrastar aqui de leve para a gente não ficar com todo esse espaço em branco. Eu vou selecionar todo mundo aqui também e andar igualmente. Aqui tudo bem que a gente não vai ficar todo mundo quadrado, mas a gente já remove um pouco disso. Aqui até agora está tudo bom. Eu venho aqui agora, eu vou ajustar de novo. E agora a gente vai ter que fazer o nosso esquema do nosso meio, da nossa síntese ou do processo com que vocês estejam trabalhando dentro desse retângulo aqui. Lembra que eu comentei para vocês da Pen Tool lá do começo? Então, a gente vai utilizar ela agora. Vamos desenhar um balão de fundo redondo. Eu vou clicar em qualquer lugar com ele, eu vou segurar o Shift para a gente sempre andar em linha reta até algum outro momento. Eu vou clicar aqui e eu vou segurar para conseguir movimentar. Vejam, eu cliquei e ainda não soltei o mouse. Com isso eu consigo fazer qualquer outra modificação com que eu queira. Por exemplo, eu quero deixar isso daqui levemente abaulado. Então eu venho e coloco aqui, certo? Mas Felipe, olha só, ele ficou meio torto. Tá bom, a gente vem aqui, exclui, pega a nossa função de elipse. Vamos fazer uma elipse segurando o Shift para fazer ele um redondo perfeito. Vamos aqui na nossa função de Direct Tool para conseguir selecionar e excluir esse ponto.
com o que a gente já tinha feito lá no começo. Vou segurar o Alt, o Shift e clicar aqui. E eu vou clicar nessa alça de arraste, tá? Clicar com... Pera, tem que clicar. Às vezes é meio difícil de conseguir contrair. Beleza, consegui. Vou fazer a mesma coisa aqui para baixo. Opa, aqui foi. Fizemos um semicírculo, bonitinho. Com isso, eu vou pegar agora a nossa função de retângulo. Aqui, ó, perceba. Eu vou colocar ela nessa outra borda. E eu vou fazer um retângulo para cima, não muito grande. E eu vou fazer agora um outro retângulo um pouquinho aqui para essa outra borda. Vejam, lembra que eu falei que a gente tem uma função que ele rotaciona dentro de um mesmo eixo? Então a gente tem que imaginar a figura com que a gente vai fazer, no caso desse balão de fundo redondo, e rotacionar ele dentro do mesmo eixo. Então a gente só tem que fazer ele pela metade. Eu vou selecionar todos os nossos elementos e mostrar uma outra função com que a gente ainda não utilizou e não mostrei, que é essa daqui, ó, da gente conseguir mesclar elementos de uma mesma figura. Então vejam, a gente tem o nosso cursor do mouse e ele tem um maisinho no canto inferior direito dele. Eu vou clicar dentro dessa figura e com ele arrastado eu vou sair desenhando como se fosse um lápis. Porque agora eu estou juntando todos esses elementos em um único elemento. Fiz isso, tenho agora o nosso meio balão. Eu vou dar um Shift X para a gente conseguir inverter o que era borda vira preenchimento, o que é preenchimento vira borda. Eu vou escolher uma outra cor, eu vou colocar esse azulzinho aqui, esse daqui fica melhor. Eu venho em Effects, 3D, Revolve e olha só, agora a gente tem um balão de fundo redondo. Eu venho aqui, lembra que eu falei que a gente consegue movimentar ele dependente do eixo que você queira? A gente consegue, por exemplo, agora a gente tem vários outros níveis, graus de liberdade dentro desse sistema para a gente conseguir deixar a imaginação levar para onde você quiser. Por exemplo, isso aqui agora não necessariamente precisa ser um balão, agora ele pode ser um globo terrestre, por exemplo. Tá? Para ficar fácil e perder aquela formatação, eu venho aqui, dou um 3D, dou Revolve, e a gente volta à condição original e dou um OK. Olha só, parece que essa parte aqui de cima, ela ficou muito grande. Então, se a gente vier aqui na nossa função Direct, lembra que eu falei que a gente consegue movimentar cada ponto individualmente dessa imagem? Então, eu vou clicar nesse ponto, eu vou segurar o Shift para a gente conseguir clicar nesse outro ponto também e reduzir o tamanho. Olha só, eu vou reduzir o tamanho até achar um ponto onde eu fale que ele é válido. Aparentemente parece que ele ficou bom, o tamanho. Eu só acho que essa parte agora aqui está muito grossa. Eu vou clicar nesse ponto, clicar nesse outro ponto e vou arrastar eles para baixo. Olha só, vejam como eu estou ajustando, fazendo os finos ajustes dentro do nosso esquema reacional. Até aqui está tudo certo. Eu vou fazer mais uma outra modificação nele antes. Aqui eu vou mexer na transparência, opacidade. Então eu venho, clico aqui, eu posso tanto movimentar ele por esse canto, por essa alça de movimentação, ou escrevendo. Eu sei que em 75% ele fica bom. Aí também é questão de você ir testando e fazendo os ajustes que você precisa, tá? Aqui por enquanto o balão eu vou deixar ele de canto. Eu vou pegar uma outra forma de elipse, fazendo novamente, arrastando com Alt e Shift para a gente ter uma elipse com o mesmo raio para todos os lados e centralizada ao centro, porque eu já estou fazendo mais ou menos o tamanho com que ela vai ter aqui.
Eu vou ajustar ela aqui em cima para a gente fazer o volume da nossa síntese, tá? Eu vou fazer o ajuste, colocar o centro dela com o centro do balão. Aqui eu estou vendo que ela está pequena. Eu vou aumentar um pouco, vou subir ela um pouquinho aqui. Eu vou pegar a nossa função de Direct Selection Tool, eu vou selecionar esse ponto, vou remover ele, eu vou clicar nesse ponto, pegar ele de novo e fazer a movimentação que a gente já tinha feito antes, fazer a mesma coisa para esse ponto. O que eu vou fazer diferente é, eu vou pegar esse ponto, eu vou movimentá-lo para baixo, esse outro ponto aqui eu vou movimentá-lo dessa forma. E agora eu tenho um objetivo, eu tenho que alinhar esse ponto a esse ponto. Então eu vou clicar nele, eu vou arrastar para cima segurando o Shift, para sempre ficar alinhado, movimentar ele apenas num eixo. E aqui eles nos dá, o Illustrator ele é muito inteligente, onde ele consegue, se vocês viram, repararam, a gente tem uma linhazinha rosa que ele apareceu. A gente tem uma linha rosa com que ela está aparecendo aqui, por exemplo, ou aqui. São as Smart Guides, onde ele mostra pra gente quais são alguns pontos de alinhamento. Aqui eu acho que eu posso diminuir aqui um pouquinho e eu vou fazer um leve ajuste nesse ângulo, nesse outro ângulo aqui também. Eu vou arrastar ele aqui um pouco mais pro lado, sempre com Shift. Qualquer outro ajuste a gente vai fazer, eu vou fazendo durante o processo. Eu vou dar um também de novo lá no Revolve, 3D Revolve. Percebam, olha só, agora a gente tem metade de uma esfera. Aqui, deixa eu ver, para ele não ficar com a mesma cor de baixo, eu vou colocar numa outra cor um pouco mais escura nesse momento, só para a gente conseguir visualizar e fazer os ajustes que tem que fazer. Eu venho aqui na nossa Selection Tool e eu vou fazer algumas modificações. Eu vou colocar isso daqui um pouco mais para o lado, percebam, conforme eu vou movimentando, eu estou ajustando ela por inteiro, para ela ficar mais ou menos dessa forma. A gente ainda tem a espessura da parede do vidro do balão, com que a gente pode ver. Isso daqui eu vou movimentar para baixo, então eu venho aqui, clico nela com o botão esquerdo, clico com o botão direito e eu venho aqui em arranjar, organizar. Eu vou enviar isso daqui para baixo. Percebam, olha só, ele ficou meio ainda escuro demais. Eu vou diminuir a opacidade do nosso balão para uns 30%. Vamos ver, foi muito, 50% ele tá bom. Com isso, a gente já tem o balão que está pronto. Eu vou fazer agora a nossa chapa de aquecimento. Eu vou pegar um quadrado, eu vou fazer agora um retângulo. Eu vou colocar a cor dele, por exemplo, desse marronzinho aqui. Eu venho em Effects de novo, venho em efeitos 3D, só que ao invés de usar o Revolve, eu vou usar a extrusão. Percebam, agora ele vai nos dar um paralelepípedo. Com isso eu venho aqui, clico na profundidade ou no comprimento com que ele tenha, e eu vou com a setinha aqui, ó, aumentando até quanto que eu quero que ele tenha. Eu acho que esse ponto aqui ele tá bom. Qualquer outra coisa a gente vai mudando conforme for indo. Eu vou clicar agora aqui na nossa Selection Tool e eu vou diminuir um pouco a altura desse paralelepípedo. Eu vou movimentá-lo para baixo. Beleza, vou fazer agora um outro desse daqui, ó, percebam. Eu estou segurando o Alt e eu estou arrastando. Eu vou colocar agora um cinza clarinho. Eu vou diminuir ele considerável. Eu vou clicar aqui com V, clicar fora para desselecionar, e agora eu vou movimentá-lo e reduzir consideravelmente, porque esse daqui vai ser a parte de cima da nossa placa de aquecimento. Fazendo os ajustes. Aqui tá tudo bom. Diminuir a altura. Com isso ela está muito longa, isso está nos atrapalhando. Então eu venho aqui na função Appearance,
Eu venho aqui em 3D e eu vou ajustar o comprimento, a profundidade disso, um pouco mais para baixo. Desse jeito aqui parece bom. E agora a gente está quase pronto. Lógico, ele não vai ficar igual com o que estava antes, com o que eu mostrei com o que a gente ia fazer, porque aquilo lá ia levar algumas horas e a gente não tem algumas horas. A gente já está quase chegando em 2 horas aqui. Eu vou chegar aqui com o círculo. Eu vou pegar um círculo, colocar aqui, para a gente fazer como se fosse o botão onde a gente ajusta a temperatura e a movimentação. De novo aqui, fazer um extrude. Eu vou diminuir essa quantidade até esse ponto aqui, mais ou menos. Vou colocar ele aqui, outro aqui desse outro lado. Beleza. Eu vou pegar um texto. Eu vou clicar aqui em cima, eu vou escrever temperatura. Diminuir um pouquinho ela. Eu vou colocar aqui embaixo, eu posso ajustar o ângulo para aparecer que está no mesmo eixo. Eu vou colocar aqui rotation. Beleza, aqui está tudo certo, ficou bonito. Melhor ainda, eu vou tirar esse rotation aqui, eu vou apagar ele e vou deixar só a temperatura. Eu vou pegar um quadrado de cantos arredondados, deixar ele mais ou menos assim. Eu venho aqui e eu clico no Selection Tool. Se vocês perceberem, a gente tem 2 pontos aqui. Eu vou clicar fora, clicar dentro, para a gente movimentar todos de uma única vez. Deixar um pouco menos arredondado. Eu venho aqui de novo, eu vou copiar esse mesmo texto. Eu vou escrever agora aqui, por exemplo, 100 graus Celsius. Eu vou copiar ele com Ctrl C, venho aqui, eu vou colocar um contorno branco, vou dar um Ctrl F para a gente conseguir colar em cima, só que eu fiz isso daqui num lugar muito ruim. Eu vou movimentá-lo aqui, dar um Ctrl C, Ctrl F, e eu vou tirar agora esse contorno. Beleza, agora eu venho aqui, dar um Ctrl G para conseguir agrupar ele. Eu vou ajustar o ângulo desse retângulo que eu fiz. Eu vou colocar ele aqui, eu vou trazer o texto que a gente escreveu para frente. Percebam, a gente trouxe o texto para frente. Ajustar. E beleza, agora a gente tem a nossa placa de aquecimento a 100 graus Celsius. Aqui, só fazendo alguns ajustes. Beleza. Aqui, vamos ver. Pensando como é que funciona essa síntese de nanopartículas de ouro. A gente tem um balão, só que a gente não tem água no início. A gente tem uma solução de ouro. Então, a solução de ouro, ela é amarela. Eu venho aqui, coloco um amarelinho. Eu vou selecionar isso tudo, movimentar para o lado, porque a gente vai aproveitar para não precisar fazer tudo isso de novo. A gente vem aqui, eu vou ajustar a disposição deles. Tá? Aqui eu vou fazer mais uma vez, que a gente tem 3 etapas. Aqui a primeira etapa, essa solução de ouro, ela chega a ser reduzido um pouco, então a gente já tem essa nanopartícula, só que ela não é tão vermelha assim, ela é um pouquinho mais clara. Ficou mais ou menos da mesma cor que eu queria. Eu venho aqui, seleciono os dois objetos. Com o Shift eu vou desselecionar o balão, então eu fico só com o elemento que está atrás. Eu vou colocar um vermelho, que é a cor da síntese final. E a gente tem aqui. Com isso a gente tem que colocar uma seta mostrando qual que é o direcionamento desse processo. Com a ferramenta de linha eu venho aqui, clico, com o Shift eu arrasto. Eu vou colocar agora uma borda preta em Stroke. Percebam, agora eu consigo colocar diversas ponteiras de seta. Então,
Se eu quiser, eu consigo colocar aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo inverter a direção dela, mas essa é a direção certa. Ela está num tamanho muito grande, mais ou menos essa espessura. Eu vou reduzir ela para 50%. Ainda ficou meio grande, eu vou colocar em 40%. Aqui tá bom. Eu venho e coloco ela mais ou menos onde eu quero que ela fique. Só vindo aqui, tem mais ou menos a mesma distribuição, mais ou menos distribuídos os elementos. Eu vou e coloco esse outro aqui. Agora eu vou pegar um elemento de texto, eu vou clicar e eu vou escrever quais são os reagentes que a gente utilizou. Então eu coloco aqui um precursor de ouro, que é a UCl4. Eu vou selecionar esse 4, venho o caractere, coloco ele em underscript. Beleza, agora ele está underscript. E agora eu coloco ele aqui e vou colocar o outro, que é o citrato. Vou colocar NaCit, que é o citrato de sódio. Aí a gente coloca ambos dessa forma. E eu vou copiar e colar eles dessa. Eu vou copiar e movimentar eles segurando o Alt e o Shift, porque a gente tem duas etapas de crescimento. Aqui uma outra informação legal que eu posso colocar, por exemplo, é a temperatura, que é em 100 graus Celsius, e o tempo de reação, que aqui é 30 minutos. Feito isso, eu posso vir aqui, ajustar todo mundo ao centro para ele ficar bem organizado e bonito esteticamente. Eu vou excluir o que já tinha feito para movimentar o que já está ajustado. Aqui ele está bom. E a gente tem a esquemática da nossa síntese em si. O que a gente pode fazer também é movimentar isso daqui. Eu vou dar 2 cliques para a gente entrar dentro do grupo. E eu vou escrever C agora. E C aqui. Eu vou selecionar tudo, selecionar um em branco para a gente fixar nele, centralizar e beleza. Novamente, eu poderia deixar isso daqui melhor, fazer um esquema mais bonito para ele, mas ia demandar algumas horas. Então a gente não tem tudo isso. Eu vou remover a nossa delimitação de espaço, vou movimentar isso aqui um pouco para cima e aqui está feito. Só que a gente precisa de uma prancheta para a gente conseguir exportar. Eu venho aqui, só para vocês verem, aqui a gente tem a função de artboard, que é a prancheta. Como fosse uma folha sulfite, a gente vai desenhar. A gente poderia ter feito isso no começo, só que pessoalmente eu prefiro trabalhar assim e depois eu delimito com a prancheta, sabendo qual que é o espaço direitinho que eu tenho. Então, feito isso, eu vou ajustar agora o tamanho da prancheta a todas as nossas bordas. Aqui a borda da nossa imagem de microscopia está feita, aqui em cima também. E eu vou ajustar embaixo. Ajustei aqui embaixo, tá bonito. Vou dar aqui para selecionar. A gente pode ajustar a nossa tela, a nossa prancheta, clicando Ctrl 0. A gente consegue ver como que ela tá. Eu vejo aqui, ó, que ele está meio desalinhado essa parte com a de baixo. Eu vou dar um Ctrl Shift G para desagrupar isso. Eu vou clicar na imagem de microscopia e pedir para ele alinhar abaixo. E aparentemente a gente tem ela pronta. Só para a gente fazer uns ajustes finais para a gente conseguir finalizar a aula de hoje. Eu vou selecionar todos esses elementos aqui e eu vou aumentar um pouco eles para a gente conseguir ter
é esse é o preenchimento desse espaço em branco. Aqui ele está ajustado, eu vou movimentar um pouco aqui para ele não ficar muito apertado com esse eixo. Aqui eu vou movimentar, eu vou selecionar esses dois, eu vou clicar dentro do quadrado que a gente está utilizando. Clica neles, e eu vou fixar o quadrado como a nossa fonte de alinhamento, porque eu vou alinhá-los ao centro para não ficar estranho. E eu vou fazer a mesma coisa com o tamanho. Eu vou selecionar, fixar no quadrado e alinhar. Alinhado, feito isso, a gente já tem só que movimentar aqui para ele não ficar sobreposto. Aqui ele está alinhado, bonitinho. A gente tem o nosso esquema da nossa síntese. E um Ctrl 0 para a gente ver se ela está tudo certo. Falta alinhar só esse daqui, de novo. Por isso que eu gosto sempre de colocar a prancheta depois, para a gente conseguir ter só esses últimos ajustes finos. Só para a gente conseguir também fazer uma melhor distribuição e preencher todos os espaços. Eu vou movimentar isso daqui, essa outra parte também, e essa outra parte também. Todo mundo está mais ou menos bem alinhado e pronto. A gente tem agora a nossa imagem proposta lá no começo, finalizado. Só ajustando aqui, a gente pode também colocar ela em negrito, o nome dos eixos, para ficar melhor e mais bonito. Se quiser, igualmente pode fazer isso para os outros elementos. Aqui, colocar todo mundo em negrito. Olha só que coisa bonita que ficou. Eu vou aumentar para dar um pouco mais de destaque. E está feita a nossa imagem de microscopia. Eu vou fazer a mesma coisa colocando, não, porque senão ele vai ficar repetido. E a gente tem aqui pronta a nossa imagem de microscopia. Está me incomodando aqui que ele não está bem alinhado. Aqui a gente não tem nenhum outro elemento. Então eu vou movimentar e retirar essa distribuição aqui. Eu vou colocar ela aqui dentro do gráfico de distribuição de probabilidade ou histograma de tamanho de partícula. Aqui eu vou também colocar em bold para ficar melhor e mais bonito. Eu vou diminuir um pouquinho para não ficar muito apertado. Últimos ajustes finais e está pronta a nossa imagem. De novo, isso daqui foi só uma demonstração de como que a gente pode fazer para para conseguir montar uma imagem de microscopia com tamanho de partícula, a ilustração. Só um ponto inicial no Illustrator para vocês conseguirem realizar as suas figuras de uma forma mais bonita, deixar melhor a qualidade, aumentar ainda mais a qualidade do trabalho de vocês, que eu tenho certeza que é de alto nível. E a gente tem finalizado a nossa imagem. Ela está parecida com o que a gente tinha aqui, não está exatamente igual, porque toda essa riqueza de detalhes aqui ela leva algum tempo para fazer, mas a título de demonstração de como que vocês podem fazer a imagem de vocês dentro da particularidade de cada tema que vocês trabalham, a gente tem mais ou menos esse procedimento para conseguir realizar ele, tá bom? Só para a gente finalizar e saber como é que agora a gente remove essa imagem do Illustrator, né? A gente vem aqui, eu vou Save As para a gente salvar, uma coisa que eu não fiz durante todo o processo, mas é de extrema importância. Vou colocar aula. Vocês irem salvando o processo de vocês sempre com uma certa frequência. Vem aqui e dá um save, porque o Illustrator não é como o Word ou Excel, por exemplo, que ele vai salvando aos poucos. Se, por exemplo, der um crash no seu computador e
você não tiver salvo, vai perder tudo e vai ter que começar de novo, tá? Então é importante sempre ir salvando. A gente salvou, a gente vem aqui em Sport As, e agora a gente vai exportar isso daqui. A gente pode exportar de diversas formas. O que normalmente eu gosto de utilizar para colocar nos artigos é em formato TIFF, como eu tinha falado. Ele não vai comprimir a sua imagem, não vai perder resolução e ele também não vai perder nada de qualidade. Ele sempre vai deixar da melhor forma que como você fez. Ou se não, um outro formato que é muito bom também é o PNG, tá? Eu não recomendo muito o JPEG porque ele dá uma leve distorcida, mas o PNG ele é bom também e você consegue visualizar ele, por exemplo, no celular, no Google Drive, ele te mostra como se fosse uma foto, uma imagem. Já o TIFF no celular e no Google Drive, ele não consegue ler esse arquivo, então você vai ter que baixar no seu computador, né, e conseguir abri-lo. Então com isso eu vou baixar em TIFF mesmo. Aqui a gente tem duas pranchetas de trabalho. Vou colocar aqui duas folhas sulfites com que a gente desenhou. Como que vocês podem ver aqui, é uma que é a da imagem original, que eu tinha mostrado para vocês que a gente ia fazer, e agora a segunda que a gente fez. Para eu conseguir exportar apenas os elementos que estão dentro dessa imagem, apenas essa folha sulfite, eu venho em Use, Artboard, eu venho aqui para delimitar qual que eu vou querer utilizar, eu vou escrever 2. Porque eu vou querer exportar apenas essa imagem aqui e todos os elementos que estão dentro dela. Se alguma parte tenha ficado para fora, ele vai recortar simplesmente e você não vai ter essa parte que ficou para fora, só vai ter o que está dentro da folha sulfite que você desenhou. Então, feito isso, vem aqui e dou Export. Ele vai perguntar qual que é a qualidade, qual que é o modelo de cor que você quer usar. Você pode usar, por exemplo, o RGB, você pode usar o CMYK, você pode colocar numa escala de cinza. Eu vou deixar nesse padrão mesmo que ele coloca. E você também pode escolher qual que é o tipo de resolução com que você queira. Então, você pode escolher numa menor resolução, numa média ou numa alta resolução. Ou você pode escolher qualquer outra resolução com que você queira. Eu vou deixar em alta mesmo, que eu sempre uso para não perder qualidade. E nos outros parâmetros eu não vou mudar, eu vou dar só um OK. Ele exportou. Vamos lá para ver como que é a nossa figura. E a gente consegue abrir essa figura aqui dentro. E olha só, a gente tem a nossa figura pronta. É só você copiar ela agora e colocar no arquivo com que você queira. E tá tudo pronto, tá tudo certo e bonitinho. Espero com que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer as perguntas agora.